Um abraço fraternal a todos, dando prosseguimento ao nosso trabalho, à nossa tarefa de divulgação das mensagens da obra Consciência Espírita, que nos foi ditada pelo Espírito Inácio de Antioquia. Nós estamos com o projeto Consciência Espírita, que visa ao estudo da obra através de estudos evangélico-doutrinários que temos realizado, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 36 da obra. Então, só lembrando, aqueles que quiserem ter acesso aos 35 primeiros capítulos da obra, basta acessar o nosso espaço virtual ou o nosso site www.tarsuseditorespírita.com.br ou o nosso canal no YouTube, tarsuseditoraespírita@gmail.com.br. Então lá vocês vão encontrar esses estudos que nós temos disponibilizados da obra Consciência Espírita, formando assim o projeto Consciência Espírita. E fazendo menção mais uma vez ao contexto em que a obra é escrita, estamos atravessando um período de transição planetária, de profunda complexidade para todos nós, essa transição planetária, porque teremos que nos associar às mudanças que o planeta está sofrendo, ainda que muitas vezes imperceptível aos nossos olhos materiais, existe essa mudança, e que nós, como espíritos encarnados neste orbe, planeta Terra, neste exato momento de transição planetária, teremos que ter o comprometimento com a nossa transformação moral para que tenhamos a condição de estar retornando em existências futuras, em outras experiências ao planeta Terra. Então é um momento de profunda complexidade, de crise, de mudança de conceitos, mudança de pensamentos e de hábitos da parte de todos nós que estamos neste exato momento encarnados na Terra, para que nós tenhamos condição de estar retornando em futuras existências a essa plaga que nos abençoa, acolhendo-nos com imensa caridade, esquecendo os percalços que tivemos em outrora, em outras experiências reencarnatórias aqui, e também dos equívocos que temos cometido até este exato momento na nossa presente reencarnação. Então é um momento bastante delicado para todos nós e que nós temos que estar atentos às minudências, à particularidade das nossas experiências diárias, para que a gente consiga fazer esse movimentar os recursos íntimos que nós possuímos, angariar outros recursos, para que a gente possa alcançar a nossa conscientização espiritual. Então, Inácio ele vem nos alertar na obra para a necessidade da nossa conscientização espiritual, que nada mais é do que a autoiluminação. Buscarmos, através da reflexão dos nossos pensamentos e das nossas atitudes diárias, a mudança necessária para que a gente se autoilumine, para que nós nos tornemos espíritos mais evoluídos. Então, nesse capítulo 36 da obra, que Inácio intitulou A Verdadeira Autoridade, ele vai falar sobre essa verdadeira autoridade que faz parte da conquista imorredora do espírito imortal, que trilha experiências reencarnatórias e que, através delas cresce moralmente, se eleva espiritualmente. Essa é a verdadeira autoridade que nós levamos depois das nossas experiências reencarnatórias. E aí, para comentar esse estudo, essa mensagem, Inácio comentou, na verdade, o versículo 2 do capítulo, versículo 15, melhor dizendo, do capítulo 2 da carta a Tito, escrita por Paulo, quando Paulo diz assim: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Quando Paulo fala que fala disto, então, disto o quê? A gente vai lembrar
que esse capítulo 2, Paulo está dando uma série de recomendações a Tito, dentro da necessidade de que Tito vivencie na prática experiências elevadas que o associem à doutrina cristã que ele estava pregando aos seguidores de Jesus e àqueles que se tornariam prosélitos seguindo as mensagens da Boa Nova após o contato com esse divulgador em particular, no caso Tito. Então a gente vai lembrar que Tito é um discípulo, foi um discípulo de Paulo, assim como Timóteo, e que Paulo teve todo o cuidado, todo o carinho para conduzir esses espíritos que estavam sob a sua tutela ao melhor aproveitamento da sua experiência como divulgadores do Cristo. Tanto para que a mensagem pudesse ser pregada de uma forma mais elevada àqueles que teriam acesso a ela, quanto às próprias experiências que eles necessitavam vivenciar para que através delas pudessem se elevar espiritualmente. Então, assim como um mestre que ampara e que orienta os seus tutelados, Paulo tinha esse cuidado com Tito e com Timóteo, mais particularmente aqui estamos falando de Tito, porque ele direcionou a carta, a epístola a Tito, dentro esse chamamento austero à necessidade de que Tito vivenciasse na prática experiências elevadas, para que através delas ele fosse reconhecido entre os demais como um verdadeiro discípulo de Jesus, alguém que falava com autoridade, não alguém que simplesmente passava ensinamentos que havia adquirido através do movimento intelectual, do desenvolvimento intelectual de uma informação que chega ao indivíduo, mas que o indivíduo ainda não se apropriou dele, porque ainda não vivencia fidedignamente, integralmente, plenamente aquele ensinamento. Então, estavam também em processo de aprendizagem, mas que deveriam ter um comprometimento com esses ensinamentos para que se elevassem e para que se fizessem verdadeiros divulgadores da mensagem do Evangelho, da mensagem cristã que estava chegando ao mundo por intermédio desses inúmeros mensageiros do bem que fizeram com que hoje nós tivéssemos a condição de termos ao nosso alcance, nas nossas mãos, esses ensinamentos tão elevados. E aí, Inácio vai discorrer, na verdade, sobre esse versículo, falando sobre as nossas experiências no mundo, a necessidade que nós temos que nos reconhecer em processo de apostolado, e que através desse processo de apostolado é que nós damos testemunho da nossa fé em Jesus, da nossa fé no Espiritismo e nos princípios que ele nos recomenda e que chega ao nosso alcance por intermédios de inúmeras fontes, de estudo, de livros, de contato com o trabalho cristão e etc. E aí, a gente vai lembrar que os autores espirituais, quando escrevem alguns livros, eles não disponibilizam os capítulos da obra de forma aleatória. Os capítulos são dispostos na obra para que eles tenham uma sequência lógica dentro do estudo realizado por aqueles que terão acesso à obra através da leitura. Então, na mensagem 35, nós estudamos uma mensagem que Inácio intitulou Soberba, e que através dessa mensagem Inácio veio nos chamar a atenção para a necessidade de que nós trabalhemos a humildade, o sentimento de humildade em todas as nossas realizações diárias, para que nós nos desenvolvamos espiritualmente, abandonando atitudes de egoísmo e de orgulho, quando somos escravizados por valores que são transitórios, por situações que nós colocamos como sendo imprescindíveis para a nossa vida, mas que são situações que nos acometem, melhor dizendo, ao cultivo da prepotência, do egoísmo, do orgulho e da soberba. E aí, dando seguimento agora no capítulo 36, Inácio vai correlacionar essa mensagem com aquela anterior,
que fala sobre soberba, porque quando ele discorre sobre a autoridade verdadeira do Espírito, que é a autoridade moral, ele está nos alertando mais uma vez para a necessidade de que nós cultivemos valores elevados e morredouros, para que nós não nos coloquemos em situação de vivenciarmos experiências da matéria tão única e exclusivamente com o propósito de desfrutarmos das experiências do plano material, colocando-as acima dos valores espirituais, que são aqueles que nós devemos cultivar em primeiro lugar durante a nossa estadia, durante as nossas experiências reencarnatórias. Então, quando ele vai dizer sobre a verdadeira autoridade, ele está mais uma vez nos alertando para o seguinte: olha, não são as situações transitórias da vida, como o espírito encarnado, que nos caracterizam a verdadeira condição espiritual. Não é o título que eu possuo, não é o encargo que eu realizo, não é a gabaritação profissional que eu alcancei e etc., que vai fazer de mim alguém digno de menção honrosa por aquilo que eu realizo. Assim também, colocando mais, focando mais em relação às nossas tarefas evangélicas, aquelas que nos são disponibilizadas pela espiritualidade maior, para que a gente divulgue, para que nós nos tornemos um verdadeiro divulgador da mensagem cristã e que também cresçamos através da experiência com ela, lembrando-nos que não será o encargo que realizamos de ordem espiritual dentro de uma tarefa de cunho, de objetivo, que tenha objetivo a espiritualização, tanto a nossa quanto a daqueles que tiverem acesso a essa tarefa, que fará com que nós tenhamos autoridade para nos reconhecermos em situação mais elevada ou não do que determinada pessoa, do que determinada situação em que somos colocados, não é? E aí a gente vai entender assim, olha, não são os livros que eu psicografo, que me caracterizam a verdadeira autoridade, não é o encargo que eu tenho na casa espírita que eu frequento, se eu sou presidente da casa espírita, se eu sou coordenador de algum departamento, de alguma reunião e etc. Eu estou naquela situação, naquela função, porque ela me foi dada através da misericórdia de Jesus, através da misericórdia da espiritualidade maior, que me oferta aquela ferramenta para que através dela eu possa trabalhar a minha intimidade e evoluir e crescer espiritualmente. Quando a gente lembra, assim como nós fizemos nos estudos precedentes, quando nós lembramos da necessidade de reconhecermos-nos em apostolado permanente através de todas as experiências que nós realizamos, essa admoestação nos alcança e tem nos alcançado já há alguns milênios. Porque quando Paulo fala e recomenda a Tito que ele tenha bom proceder em todas as suas experiências, para que assim ele tenha uma autoridade maior para pregar, para divulgar os princípios imorredouros das verdades eternas, Paulo está dizendo para Tito da necessidade de que o Espírito encarnado, que através das experiências diárias, maior parte do tempo onde ele está inserido realizando as suas atividades cotidianas, ele é chamado, esse Espírito é chamado para realizar função específica dentro das inúmeras experiências vivenciadas. Então, se eu sou um lavrador, eu serei chamado a exercer o meu trabalho de ser um lavrador, realizando-o da melhor forma possível, e através desse trabalho, dessa minha função material, que me permite o trabalho material, eu possa realizar juntamente com essa experiência funções de cunho espirituais.
declamando o Evangelho onde quer que eu esteja, não só através de palavras bonitas, através de repetições de vocábulos, de frases e de expressões que ainda não me pertencem, porque eu ainda não as vivencio de ordem integral, não é? Mas que eu já tive contato com elas em dado momento, através da instrução que me alcançou de diversos livros, de diversos estudos que eu já realizei, mas, acima de tudo, daquilo que eu possa doar do bem, daquilo que eu já tenho condição de efetivar de bem dentro da minha atual condição espiritual. E aí, quando a gente não se ausenta dessa responsabilidade, nós vamos entender que nesse momento de transição planetária, todos nós somos convocados à missão específica, à tarefa específica, e dentro das nossas tarefas específicas, dentro das nossas realizações materiais, conjuntamente somos convidados a um trabalho espiritual. Então nós demos aqui o exemplo do lavrador, acontece da mesma forma com o professor, com o advogado, com o juiz, com o caixa de um supermercado, com o gari que varre as ruas, dentro de inúmeras possibilidades de serviço e de trabalho que somos chamados a efetivar diariamente, assim como as nossas relações interpessoais, aquelas que realizamos com os nossos entes mais próximos, com as pessoas que estão mais próximas a nós, sejam elas os nossos familiares, os nossos vizinhos, as pessoas com as quais eu tenho contato diariamente no trabalho material que eu realizo e etc. Então a gente sempre faz questão de fazer menção a essa necessidade de que nos reconheçamos em tarefa específica o tempo todo. Por quê? Porque inadvertidamente nós temos tido o hábito de nos ausentar da responsabilidade cristã que somos convocados a vivenciar diariamente, acreditando que quando eu estou na fila do banco, quando eu estou dentro do ônibus, quando eu estou realizando o meu trabalho lá material, quando eu estou em contato com o meu vizinho, eu não estou em tarefa específica. Que essas tarefas específicas de cunho espiritual, evangélicos, doutrinárias, só são realizadas dentro da casa espírita, dentro de um templo religioso. Então, em ordem geral, muitos dos companheiros que adentram a casa espírita, buscando recurso através dos estudos evangélicos doutrinários e etc., eles têm a visão de que tarefeiros que estão em tarefa específica dentro de uma casa espírita são seres que já alcançaram uma condição espiritual muito maior do que a delas. Então a gente vê ainda, e houve muitos comentários dentro da casa espírita de pessoas que veem os médios que estão participando de tarefa específica dentro de reunião mediúnica, por exemplo, como alguém que está num patamar mais evoluído. Aquele que vai lá na frente falar sobre a palavra, sobre o Evangelho, expondo a mensagem cristã, ele é visto como alguém espetacular, fora da normalidade. E assim, as pessoas que são em maior proporção aquelas que estão dentro da casa espírita e que não desenvolvem tarefa específica dentro de uma casa espírita, elas ainda se acreditam com um desenvolvimento moral, uma capacidade de realizar o bem menor do que aquelas de trabalhadores que se expõem através da atividade que realizam. Então a gente vai sempre lembrar que o trabalho precisa ser realizado por alguém. Se o expositor vai falar, é porque o trabalho de exposição espírita tem que ser realizado. Se o coordenador de uma reunião mediúnica está lá para abrir a reunião, para dar início à reunião, para que os trabalhos sejam efetivados, ele está lá em determinada tarefa específica, porque aquela tarefa precisa ser realizada. E assim por diante. Então, dentro dessas situações, cada trabalhador que se candidata ao trabalho, à tarefa de divulgação do cristianismo, ele também precisa reconhecer a necessidade de fazer uso dessa tarefa como impulso para a sua elevação espiritual.
Então ninguém se encontra hoje em tarefa, dentro da necessidade de divulgação do Evangelho, na tarefa de divulgação da doutrina espírita, ninguém se encontra em tarefa porque é um espírito perfeito. Porque é um espírito que já alcançou a condição de perfeição que ele pode chegar e que por isso está em determinada tarefa. Não. Nós ainda somos espíritos imperfeitos que precisamos da experiência do trabalho no bem para que nós cheguemos à condição de um dia, ainda que em tempo bastante distante, a condição de espíritos elevados e espíritos puros, deixando a necessidade das provas ao longo dos nossos caminhos. Isso parece bastante lógico, não é novidade para ninguém. Mas na prática a gente vai perceber como que nós, em geral, temos tido o hábito de abandonar as tarefas que somos chamados a realizar diariamente, porque nós não nos reconhecemos dignos de efetivá-las. Então, quando eu sou chamado a realizar uma tarefa dentro da casa espírita, seja de médio, de coordenador, de expositor doutrinário e etc., muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu não tenho condição ainda, mais para frente eu vou começar a trabalhar mais ativamente, deixa por enquanto, né? Eu ainda tenho muita dificuldade moral, eu tenho muita dificuldade de vivenciar o bem e por conta disso eu não estou preparado para a tarefa. E aí André Luiz, através da psicografia do Chico, ele nos trouxe a informação de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. A gente vai falar disso mais para frente, se eu não me engano, na próxima mensagem, das missões que são ofertadas aos espíritos em processo evolutivo. Porque espírito missionário na Terra, aquele que era absolutamente puro e que só realizava o bem, esse espírito foi Jesus. Todos os restantes, todo o restante dos espíritos que encarnaram na Terra, ainda que uma necessidade menor de provas e que carregavam uma determinada missão, uma tarefa específica, eram espíritos imperfeitos que ainda estão buscando a sua luz. Se formos comparar a evolução espiritual desses espíritos em relação à grande maioria da humanidade, eles estão realmente em patamar evolutivo mais elevado. Mas isso não quer dizer que eles sejam os únicos capazes da realização do bem no mundo. Porque nenhum de nós, no momento, será chamado, nós estamos falando assim em termos gerais, então a gente pede desculpa se tem algum anjo guardião aí, algum espírito que já está completamente iluminado e que tem a condição de receber grandes missões e de realizar grandes missões, mas em ordem geral, nós não temos condição de perdoar toda a humanidade depois de sermos flagelados e crucificados como Jesus fez. Nós não temos condição ainda de receber inúmeras obras psicográficas e vivenciar o bem de uma forma tão linda como Chico Xavier, por exemplo, realizou. Nós não temos condição de levar adiante a evangelização de uma forma que faz com que todo um país seja evangelizado através de mensagens do bem que adentram a intimidade dessa criatura através da exemplificação de um espírito, como Gandhi fez na Índia, por exemplo. Mas, lembramos, nenhum de nós está recebendo esse convite neste exato momento. Jesus não está nos pedindo que nós sejamos entregues à flagelação e à crucificação, promovendo um perdão de tamanha grandeza como aquele realizou em relação a toda a humanidade. Jesus não está nos pedindo neste momento para que nós realizemos o mesmo trabalho, um trabalho da grandeza que Chico Xavier realizou. Jesus não está nos pedindo para que nós realizemos trabalho como Gandhi realizou. Porque ele sabe da nossa capacidade de suportar as provas e de realizar grandes trabalhos pelo bem que nós já edificamos da nossa intimidade. Por isso, ele só vai nos confiar tarefas que estejam no nível
da nossa capacidade evolutiva. E dentro disso, não há nenhum de nós isento da condição de realização do bem dentro do bem que somos convocados a realizar e que está ao nosso alcance. Qual de nós não tem condição de, quando estar dentro de um ônibus cheio, sentado, confortável, de ceder lugar, espaço, a uma pessoa mais idosa? Qual de nós que não temos condição de atravessar uma pessoa na rua, no semáforo da rua, quando essa pessoa tem algum tipo de dificuldade de locomoção? Qual de nós não tem condição de deixar de jogar um papelzinho de bala na rua? Porque jogar um papelzinho de bala na rua, por menor que ele seja, vai trazer consequências para o ambiente e para o planeta como um todo. E isso, quando eu deixo de realizar essa atitude, eu deixo de realizar o bem. E aí, quando a gente pensa que não temos condição de fazer como Jesus fez, não temos condição de fazer o que Chico Xavier fez, não temos condição de fazer no momento o que Gandhi fez, e etc., nós nos ausentamos também daquilo que está ao nosso alcance, daquilo que está na nossa condição de realização. E aí Emmanuel vai alertar a humanidade através da psicografia do Chico, informando-nos que o melhor que podemos fazer para o Espiritismo é divulgá-lo. E Inácio vem dizer que a melhor forma de divulgarmos o Espiritismo, a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, é através da nossa transformação espiritual, da nossa elevação espiritual, através da reforma moral que nós empreendermos dentro das nossas experiências. Assim, nós estaremos levantando uma bandeira que estará vista a olhos nus, não é? Para aqueles que tiverem acesso a nós. Porque verificando a nossa transformação moral, é que as pessoas chegarão à conclusão de que a mensagem que chega ao nosso alcance, que o trabalho que nós estamos nos predispondo a realizar, através de determinada tarefa que é específica dentro da religião que eu professo, dentro da casa espírita que eu frequento e etc., que ela realmente tem um poder gigantesco. Então, quando eu falo de Jesus, eu estou ajudando a disseminar a mensagem cristã. Agora, quando eu faço o bem que eu realizo transforma a realidade ao meu redor, assim como a realidade íntima que eu carrego naquele exato momento. Então, a gente vai lembrar que dentro dessa necessidade de vivenciar experiências elevadas dentro das mínimas expressões do nosso dia, é dever imprescindível e inadiável de todo aquele que se reconhece em tarefa específica, entendendo que foi chamado neste exato momento para esse processo de transição planetária que a Terra atravessa e que todos nós estamos atravessando, para ser um fiel divulgador da mensagem cristã. Então, a necessidade de que nós reconheçamos o bem dentro das nossas experiências diárias, ela é imprescindível. Nós precisamos disso. E como a gente falou mais para o começo da nossa exposição, isso não é novidade para todos nós. Tanto que Tito foi alertado por Paulo há quase 2000 anos, não é? Para que ele tivesse a vivência do bem como fundamento, como base para as suas experiências doutrinárias. E que essa necessidade do bem tem que ser vivenciada de uma forma sublimada em todas as experiências do verdadeiro discípulo de Jesus, daquele que se reconhece como discípulo de Jesus no mundo. E aí Inácio vai iniciar a mensagem dizendo assim: ao longo de suas experiências diárias,
Os espíritos que trilham sua jornada evolutiva nas sendas terrestres habituaram-se a entregar-se sem maiores considerações aos princípios materialistas, tão amplamente difundidos e incentivados no mundo, encontrando no relevo social a oportunidade para alcançar notoriedade. E aí a gente vai mais uma vez alertar o que é conceito materialista, porque muitas vezes acreditamos que vivenciar o materialismo é quando nós somos espíritos que temos uma grande capacidade de bens, uma grande quantidade de bens materiais, quando temos riquezas materiais, fortunas, e que somos escravizados por essas riquezas, nos tornando materialistas. Mas a gente vai alertar mais uma vez dizendo, todas as vezes que nós colocamos os princípios espirituais abaixo, melhor dizendo, dos princípios materiais, daquilo que rege a vida no plano material, nós estamos sendo materialistas. Então, todas as vezes que eu colocar a matéria sobre o espírito, eu estarei sendo materialista. Então, como é que isso funciona? Então, eu posso educar meu filho de um modo que ele tenha a condição de perceber por ele mesmo, quando ele vivenciar as suas experiências, quando ele for chamado a fazer suas próprias escolhas através do uso do seu livre-arbítrio, eu posso influenciá-lo através do processo educacional que eu ofereço a ele, dizendo assim para ele, meu filho, você vai para a escola e você vai estudar, você vai ter uma profissão que seja digna, porque o que faz da profissão digna é o uso que aquele que a exerce pratica dentro do contexto que realiza. Então eu posso dizer assim para ele, você não tem que ser médico, você não tem que ser advogado, você não tem que ter uma posição social que traz relevo no mundo só porque essas profissões são bem vistas no mundo. Se você for advogado e escolher ser o advogado, ser um médico, ser um engenheiro, faça não porque você terá relevo social no mundo, mas porque para que você possa auxiliar a humanidade através do exercício da sua profissão, doando o que melhor você tem, aprendendo com ela e se tornando também um espírito evoluído e mais iluminado. Porque quando eu falo assim, o meu filho fala assim, eu quero ser professor. E eu falo para ele assim, mas professor? Pelo amor de Deus, não tem uma profissão melhor para você arrumar, não. O professor ganha muito pouco. O professor trabalha muito e ganha pouco. É desvalorizado. Não, você não vai ser professor, não. Você tem que estudar para ser médico. Você tem que estudar para ser advogado. Você tem que estudar para ser engenheiro e etc. Nesse momento, eu estou deixando de vivenciar experiências que me levam à espiritualização para vivenciar experiências que me escravizam aos conceitos da matéria, aos conceitos transitórios da matéria. Quando alguém me ofende e eu falo assim, não perdoo, porque o que ele me fez foi muito grave, me ofendeu profundamente. Nesse momento, eu estou deixando de ser um espiritualista para me tornar materialista, porque eu circunscrevo a minha experiência como espírito imortal tão simplesmente a uma pequena experiência que foi realizada que aconteceu dentro de um dado momento, em um curto intervalo de uma experiência reencarnatória, dentro de experiências no plano material. E que a vida eterna, a vida do espírito, que é aquela que permanece após a experiência reencarnatória, ela tem que ser vista com olhos mais sublimados, entendendo que aquele momento, que aquela experiência, por mais infeliz que ela tenha sido, foi só uma experiência, foi só um lapso dentro de um contexto muito maior, que é a vida do espírito. Então a gente vai perceber como
que nós temos tido inadvertidamente o hábito de nos manter escravizados a princípios materialistas, transitórios, em detrimento às nossas causas espirituais, por pura distração. Melhor dizendo, pela inconsciência, devido à inconsciência espiritual. Por isso, a conscientização espiritual se dá através de inúmeros processos, mas que precisam ser realizados e vislumbrados pelo espírito que está vivenciando experiências como nós. Vivenciências na matéria, porque estamos reencarnados. Que essas experiências sejam vistas para que, através delas, nós nos conheçamos intimamente. E através desse autoconhecimento a gente se eleve e, consequentemente, que nós nos conscientizemos espiritualmente. Então, quando eu tenho aquele impulso de levar vantagem, por exemplo, quando eu entro numa fila, eu furo a fila do banco. Quando eu chego no caixa e eu vejo que está para pagar uma conta e vejo que está muito cheio, não é? Aí eu chego, eu encontro um conhecido meu no final da fila, ou mais para o meio da fila, eu falo para ele assim, que eu não vou furar a fila, mas dá para você pagar para mim? Nesse momento, eu estou furando fila, eu estou entrando na frente de todos aqueles que estariam à minha frente. Embora quem vá pagar para mim seja outra pessoa, eu estou fazendo isso. Nesse momento, eu estou deixando, através de uma simples experiência que é a de pagar uma conta, de vivenciar experiências imorredoras, que é aquela do exercício da paciência, do exercício da renúncia, do exercício da compreensão de que aqueles que estão na fila provavelmente estão também querendo resolver o seu problema o mais rápido possível. Né? Então, nesse momento, quando eu sou levado por aquilo que eu aspiro, pelas minhas tendências a agir de forma equivocada, a passar por cima dos valores que são imorredouros para levar vantagem, eu estou sendo materialista. E dentro dessa exposição a gente pode entender inúmeras situações do dia a dia nas quais nós nos entregamos ao materialismo sem nem mesmo percebermos. Então é um exercício diário, é um esforço diário de autoconscientização para que a gente perceba conscientemente o que somos, o que temos feito e aquilo que devemos ser. E a humanidade caminha lentamente, mas caminha em direção ao progresso espiritual que se faz de forma ininterrupta e que o todo só é percebido, o todo em relação às nossas atitudes, só é percebida pela somatória de atitudes minha, com do meu próximo, com de cada um de nós que está vivenciando experiências na Terra. Então, quando a gente olha para o todo e fala assim, nossa, como o mundo é inferior, como é difícil viver nesse mundo, como que as pessoas só querem levar vantagem, como que as pessoas estão agressivas, não é? É porque o somatório, a soma daquilo que eu dou, daquilo que eu realizo com a soma de tudo que cada um de nós doa e realiza, faz com que o clima do planeta ainda seja um clima hostil, ainda seja um clima inferior em termos vibracionais. Por quê? Porque nós não estamos atentos para pela necessidade que cada um de nós tem de fazer a sua própria transformação moral, e o quanto isso faz diferença para o todo. Né? E aí, pensando nesse contexto, como Inácio iniciou a mensagem, de dizer para nós que temos que estar atentos para o que é material, para o que é espiritual, para que através daí nós consigamos nos elevar espiritualmente, é imprescindível e é inadiável. Daí Inácio prossegue com a mensagem. Dessa forma, títulos, cargos, fama e recursos monetários ainda são sinônimos de superioridade entre as criaturas humanas, concedendo autoridade para aqueles que os possuem. Então, o que a gente brinca muitas vezes de dizer assim que quem tem título,
vive dando carteirada, né? Dar carteirada é chegar e dizer assim, você sabe o que você está falando? Você sabe quem eu sou? Eu sou o fulano, eu sou o ciclano, não é? E aí, em ordem geral, muitas vezes a gente diz assim, mas meu cargo é tão simples, eu não tenho uma posição assim que se destaca aos olhos do mundo. Mas, do simples ao complexo, do nível mais inferior ao nível mais alto de relevo social, de importância que nós damos às coisas do mundo, dentro das nossas experiências, cada um de nós tem o que se considera superior ou inferior àqueles que estão vivenciando experiências conosco, melhor dizendo. Então, se eu sou alguém que tenha um cargo, um título, não é? Que aos olhos do mundo é reconhecido, eu vivo dando carteirada. Não é? Aqui, eu vou furar a fila aqui porque eu sou fulano. Eu vou furar a fila aqui porque eu tenho determinado cargo. Aqui, eu vou falar com você assim, em mais alto, e você me respeite por quê? Porque eu estou bem vestido. E eu estou bem vestido porque eu tenho uma condição financeira melhor do que a sua. Não é? No trânsito a gente vê muito isso, não é? Então eu estou com o meu carrinho lá, que é um carrinho mais ou menos, um carrinho popular, um carrinho que não anda muito. Aí vem aqueles carros atrás com o farol ligado, no alto, piscando o farol, tipo assim, sai da frente porque eu quero passar. Eu sou superior. Ainda que inconscientemente o indivíduo não tenha noção do que está fazendo, ele está se reconhecendo naquele momento maior ou melhor do que o companheiro que convive com ele, do que o companheiro que está também no trânsito com ele. E isso acontece em todos os setores da vida humana. De repente eu sou muito simples, eu não tive muito estudo, mas eu sei fazer alguma coisa que é bom, talvez que é importante ou que tem alguma relevância. Não é? Talvez eu sei mexer com a madeira, talvez eu sei plantar, sei lidar com as plantas. E quando alguém que não tem o conhecimento que eu tenho vem conversar comigo, eu coloco ele no devido lugar, de acordo com os meus conceitos. Aqui, peraí, baixa a bola. Né? Eu que sei. Nesse momento, são os valores transitórios do mundo que gritam alto na nossa intimidade e que fazem com que nós expomos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa falta de elevação espiritual, de efetivarmos e de vivenciarmos experiências sublimadas através de inúmeras experiências. Então isso é muito grave e a gente precisa estar atento a isso. Inácio prossegue a mensagem: o trabalhador cristão, todavia, é convidado a empreendimentos mais elevados, sendo convocado a seguir senda distinta daquela escolhida pelo homem comum do mundo, a fim de não se perder ante tão desditosa ilusão. Porque é uma ilusão, meus irmãos, acreditar que somos superiores a alguém tão somente porque temos cargos, porque vestimos melhor, porque temos posição do mundo melhor, porque falo melhor, não é? Porque tem uma aparência física melhor do que a do outro. Tudo isso é ilusão que nós criamos para nós mesmos. E isso, em tempo oportuno, vai fazer com que a gente tenha que se deparar com o sofrimento, que é quando nós teremos que deixar a ilusão de lado. Inácio alerta, a gente sempre faz questão de dizer sobre essa frase quando ele fala assim, olha, abandona a ilusão antes que ela te abandone. Então é melhor para nós abandonarmos a ilusão antes que ela nos abandone. Então como é que isso se dá? Porque se eu me acho muito importante pela aparência física que eu carrego, eu estou iludido. Não é? Então melhor que eu me conscientize disso quanto antes e abandone essa ilusão. Porque dia haverá que essa ilusão me abandonará. Porque eu vou envelhecer. Porque eu posso adoecer. Porque o meu corpo físico, a quem eu tanto idolatro, ele vai se transformar. Ele vai se degenerar. E ele vai morrer. Se eu tenho títulos, posses, cargos, encargos, não é? Títulos de graduação escolar e etc., tudo isso é transitório. O que vai ficar para mim é o conhecimento que eu vou levar
da experiência que eu realizo dentro dessa minha atual encarnação, dentro daquilo que me é oferecido como ferramenta espiritual, como ferramenta de ascensão espiritual. Então, que eu abandone o quanto antes essa ilusão, para que a morte do corpo físico não me surpreenda, para que uma dificuldade financeira não alcance os meus dias, me trazendo a necessidade de sublimar os meus valores através da pobreza plena, absoluta. Então, abandona a ilusão antes que ela te abandone. É o que nos recomenda Inácio. Promover sua autoiluminação, extinguindo de sua intimidade os sentimentos que ainda o aferram aos cometimentos efêmeros, é-lhe, por isso, tarefa primordial a ser concretizada. Então, é tarefa primordial para quem? O trabalhador cristão. Porque o trabalhador cristão, ele precisa se reconhecer diferente do homem do mundo. Não entendendo-se como alguém superior, mas entendendo que é chamado, naquele momento, através da tarefa que realiza, a sublimar as suas experiências. Porque uma vez em contato com os ensinamentos que o Evangelho nos dá, nos oferece, não existe estrada de volta. Então preciso me reconhecer, olha, eu já tenho contato, eu já sei do que eu preciso fazer, eu já tive contato com os ensinamentos que Jesus proporciona. Então não tem caminho de volta para mim. Se alguém não teve ainda esse contato, ou seja, se o homem do mundo não teve esse contato, que eu não me deixe voltar atrás para vivenciar experiências que eu sei que não me convêm mais. Então, isso é muito importante. É muito importante e é muito grave. Esses sentimentos inferiores que afloram na nossa intimidade, eles são são sentimentos e emoções que nos mantêm aprisionados às situações efêmeras, que nos mantêm aprisionados à matéria, que não nos permitem alçar voos mais elevados. Então eu preciso estar atento a isso. Preciso estar atento a isso. Porque quando eu me deixo dominar pela vaidade, pela ganância, pela soberba, pelo orgulho, eu estou deixando que isso aflore dentro de mim, que isso domine o meu ser, a minha essência, e eu não consigo exercer em contrapartida, através das minhas experiências, eu não consigo sublimar as minhas experiências trabalhando sentimentos como o perdão, como o amor, como a compreensão, que são sentimentos elevados, que são aqueles que nós levamos pela eternidade afora. Inácio prossegue. Nesse contexto, a recomendação de Paulo de Tarso a Tito é a advertência austera para que o discípulo sincero da Boa Nova edifique suas ações sobre os princípios evangélicos, elevando-se em espírito e em verdade, porquanto quem se propõe a auxiliar o desenvolvimento espiritual da humanidade não pode prescindir da regeneração de seus valores pessoais, a fim de não ser rechaçado como hipócrita quando no exercício de seu apostolado. Então isso é muito importante, meus irmãos, muito importante. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vem trazer para a gente a informação de que o verdadeiro espírita é aquele que se empenha, que se esforça na sua autotransformação. E ele é reconhecido pelas transformações morais que ele realiza. Então é aquele que está se esforçando, que está no processo, porque ele já reconhece a necessidade da sua sublimação, porque ele já reconhece a necessidade de elevar-se espiritualmente. Então, quando nós nos reconhecemos apóstolos, discípulos de Jesus, nós precisamos estar atentos a isso. Porque quando nos candidatamos ao trabalho no bem, como a gente disse no início, seremos correlacionados com os princípios da doutrina. Se agimos no bem, a doutrina será vista com bons olhos. Se agimos mal, não precisa dizer como ela será observada por aqueles que estão ao nosso derredor, sejam eles encarnados ou desencarnados.
Por isso que a gente ouve muito aquele bordão que é dito e repetido muitas vezes nas reuniões mediúnicas de desobsessão, quando os espíritos manifestam e dizem assim: hipócritas, vocês estão aqui dando uma de bonzinho, mas lá fora eu sei como é que vocês são, eu conheço vocês, e etc, etc, etc. Esses pensamentos são pensamentos materialistas, porque eles visam a fazer com que nós desanimemos da autopromoção e desanimemos da realização de algumas tarefas que nós já nos candidatamos a elas e que já estamos realizando. Então, se a gente pensa assim, não, realmente, isso é verdade, eu tenho inúmeras dificuldades de vivenciar o bem, vou abandonar a tarefa, porque esse espírito está certo. É verdade, eu sou muito imperfeito. E aí a gente se ausenta. E aí a gente faz uma pequena reflexão. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça. E aí nós perguntamos a cada um em especial: você se esforça? Responda intimamente. Você está empenhado na sua elevação espiritual? Você tem parâmetros que você segue para que você compare o que você era há 1, 2 anos, 1 mês, 2 meses atrás, com o que você está agora? Você tem vivenciado experiências onde erra, mas que se esforça na correção dos seus erros assim que eles são cometidos? Se sim, prossiga no seu caminho. Se não, num trabalho que realiza. Se não, prossiga no seu caminho da mesma forma, mas passe a fazer na prática essa reflexão e passe a exercer uma vontade mais firme para que você se transforme espiritualmente. E aí, dentro disso, onde Paulo chamou a atenção de Tito para quê? Para que ele percebesse a necessidade de ser exemplo àqueles que teriam acesso à mensagem cristã. Porque seria relacionado, mais uma vez dizendo, às suas atitudes com a doutrina que ele pregava. Mas a gente vai entender que quando o indivíduo se esforça e reconhece a sua imperfeição, trabalhando para a sua elevação espiritual, ele está no caminho certo. Então, qual era a diferença dos fariseus, dos publicanos, dos doutores da lei com os discípulos de Jesus? Porque ambos eram imperfeitos. Jesus, quando chamou Pedro para ser seu discípulo, ele sabia da fragilidade moral de Pedro. Quando Jesus chamou Judas, ele sabia da dificuldade de Judas. Ele retirou Levi, Mateus, do trabalho de ser publicano, da atividade publicana, onde ele sabia como era que os publicanos se portavam. A gente está dizendo isso por quê? Porque Jesus não chamou para junto de si espíritos perfeitos para a realização e para a construção, para auxiliares da construção do reino de Deus nos corações humanos. Ele chamou espíritos imperfeitos. Então, quando Jesus dizia aos fariseus, hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados de branco por fora, mas cheio de podridão e de rapina por dentro. Aí ele nos dá uma dica. Não é a imperfeição que caracterizava a diferença de discípulos de Jesus para publicanos, fariseus e etc. Mas sim a postura de cada um deles dentro da sua vida cotidiana. Porque os discípulos de Jesus reconheciam as suas faltas e se empenhavam em promover a sua transformação espiritual. Já os fariseus, os publicanos, eles faziam, através da atividade que realizavam, ferramentas, formas de serem vistos pelos demais como alguém que estava em patamar evolutivo acima, como alguém que era digno de uma moralidade que no fundo não possuíam. Então a diferença entre um e outro é a postura, é aquilo que cada um enxergava de si. Então, meus irmãos, se somos imperfeitos, somos imperfeitos, mas que caminhemos adiante dentro do trabalho no bem, reconhecendo a nossa necessidade de elevação espiritual. Assim, nós não estamos sendo hipócritas quando ainda caímos, quando ainda erramos. Porque iremos cair, iremos fraquejar nas nossas dificuldades íntimas de vivência no bem,
de vivência integral do bem. Mas o que vai nos manter no trabalho, na postura de continuar adiante, sem nos tornarmos hipócritas, será aquela de nos tornarmos verdadeiros espíritas, que será através da vontade firme e dos esforços que empreendermos por sermos melhores, por realizarmos a nossa elevação espiritual, a nossa reforma íntima. Inácio prossegue: o seguidor de Jesus é chamado, pois, a conscientizar-se, melhor dizendo, de que a dedicação, o esforço de vivenciar os princípios aos quais ele associa-se e a sublimação de seus valores íntimos são credenciais divinas que o gabaritam, demonstrando-lhe a grandeza espiritual e, por conseguinte, sua verdadeira autoridade. Então não é o que eu sei, não são as minhas habilidades, não são os títulos que farão com que se distinga a minha autoridade em relação aos demais. Será o esforço que eu fizer através das minhas experiências de cada uma dessas particularidades da vida, o que eu fizer delas. Então não será a minha faculdade mediúnica que vai me distinguir. Se eu posso ver inúmeros espíritos, se eu recebo mensagens maravilhosas, e sim o uso que eu faço dessa faculdade mediúnica. Não vai ser o exercício profissional que eu realizo no mundo, se ele é bem pago, se ele é mal pago, se ele é bem visto, se ele é mal visto, que vai me trazer autoridade no mundo. E sim o uso que eu faço dessa minha atividade, o benefício que eu posso trazer através dela para as pessoas e para mim mesmo. Porque aprendendo com ela, eu estarei crescendo e tornando um divulgador do Evangelho, primeiramente no meu coração. Inácio prossegue: exerce, portanto, vontade firme e diligência constante sobre teus sentimentos e tuas emoções, desvencilhando-te dos valores transitórios do materialismo, para que eles não exerçam influência sobre ti. Então estou exposto a inúmeras situações que me acometem, que me impelem a vivências transitórias, a experiências passageiras, materialistas. Mas quando eu exerço diligência, ou seja, estou vigilante, o tempo todo reconhecendo que eu posso cair, mas que eu também tenho condição de me sublimar através dos meus atos, das minhas atitudes. Nesse momento, eu me coloco na posição de fiel divulgador de Jesus, não é? Porque eu estou me empenhando no trabalho que realizo, mas também estou me empenhando no trabalho de elevação do meu próprio espírito. É o que Inácio vai dizer. Não te distancies do caminho de tua ascensão. Então, sempre quando eu pego o caminho paralelo ao da minha ascensão espiritual, eu estou me desviando dos meus propósitos maiores, que são sempre aqueles da elevação espiritual. Preciso estar atento a isso em todos os pormenores da minha experiência, em todas as minhas experiências diárias. Daí Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim: olha, trabalha incansavelmente em favor da Boa Nova, estabelecendo diretriz segura aos teus objetivos no bem, galgando gradativamente os degraus que te conduzam ao ápice de tuas realizações, para que dessa maneira tu te tornes fiel difusor dos ensinamentos evangélicos, não tão somente por levá-los aos que deles necessitam, mas também pelo empenho que promoveres para edificá-los igualmente em ti mesmo. Muito importante a gente pensar a respeito disso. Porque o que fez com que nós tenhamos hoje, o que faz com que tenhamos hoje Jesus como modelo e o guia da humanidade, não foi tão somente aquilo que ele disse, não foram as palavras belas que ele disse, porque a Boa Nova não pertencia a Jesus. A Boa Nova não é de Jesus. A Boa Nova é um princípio de uma lei que é universal, criada por Deus. Jesus foi o revelador dessa boa notícia.
Jesus foi o revelador dessas maravilhas que existem, apesar dele. O que fez com que nós tenhamos hoje Jesus como modelo e guia da humanidade foi aquilo que ele vivenciou. Porque se ele dissesse uma coisa e vivenciasse outra, a gente teria dúvidas daquilo que ele realmente é. Então, quando nós falamos, não é? Nós proclamamos o bem, nós proclamamos o Evangelho, nós auxiliamos a divulgar o Evangelho. Mesmo o hipócrita que faz de si o que não é, que fala de verdades que não vive, não é? Ele está divulgando uma mensagem. Mas e aquela que precisa ser divulgada primeiramente dentro da sua intimidade? Como é que fica? É o que nós precisamos estar atentos. E que foi exatamente essa a intenção de Paulo a dizer para Tito, olha, transforme-se moralmente, eleve-se em espírito e em verdade, assim como Jesus recomenda, porque através dessa elevação espiritual você se tornará um difusor em maior proporção das luzes do bem, das luzes do Evangelho que tanto precisam ser disseminadas, distribuídas à humanidade. E acima de tudo, aquela humanidade que está dentro de nós, que são os nossos sentimentos, não é? Que são as nossas aspirações, que todas elas possam estar sendo e recebendo o carinho, o nosso cuidado, através da exposição doutrinária a elas, para que elas se doutrinem, para que essas aspirações, esses sentimentos, o nosso pensamento, o nosso ser interior, que ele possa se iluminar e através daí que a proporção em que a nossa luz for emanada, que a gente possa levar em maior proporção a mensagem cristã adiante. Meus irmãos, a gente agradece mais uma vez a vocês pelo carinho, pela oportunidade de visitarem o nosso espaço e agradecemos também a Jesus a oportunidade do trabalho no bem, que nós possamos estar mais atentos a nós mesmos, aquilo que somos e aquilo que necessitamos ser, para que as nossas palavras ecoem primeiramente na nossa intimidade. Mais uma vez deixando para vocês o nosso convite para que visitem o nosso site www.tarsoseditoraespírita.com.br e também acessem lá o nosso canal no YouTube e inscrevam-se no nosso canal também, tarsoseditoraespírita@gmail.com.br, porque através da inscrição vocês terão acesso às nossas postagens, as postagens que nós fazemos diariamente no nosso site, recebendo também essas postagens quando elas forem publicadas. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, que sigamos com a certeza de que vale a pena vivenciar o bem, vale a pena sublimar a nós mesmos, porque seremos, acima de tudo, os primeiros beneficiados da grande luz, que é a luz do Evangelho, adentrando os nossos corações, os nossos sentimentos. Muita paz, muita luz e viva Jesus!